Salve, galera do Botafogo, aqui no canal da Cachorrada Alvinegra. Eu estou dando continuidade ao vídeo que o Cão Bir começou falando a respeito da reunião da FENAPAF, Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol, em que o presidente Alfredo Sampaio vai à CBF para solicitar o fim do gramado sintético, fim dos campos com gramado sintético. Antes de falar da continuidade a isso, eu queria lembrar que o Alfredo Sampaio era presidente da SAFERJ, do Sindicato Estadual dos Atletas Profissionais de Futebol. Ele ficou diversos anos, muitos anos, ele alternava entre presidente e técnico do Madureira, ficou assim durante muito tempo, fez uma excelente gestão. Eu, por duas vezes, eu tive a oportunidade de encontrar com ele um assunto comercial e me pareceu uma pessoa bem esclarecida, Mas depois eu não tive mais contato nenhum com ele, E agora tomei conhecimento que ele é o presidente da FENAPAF, Federação Nacional dos Profissionais de Futebol, e que esse marcou uma reunião hoje com a CBF para discutir o destino dos gramados sintéticos no Brasil, o fim dos gramados sintéticos no Brasil. Curiosamente, há um podcast atrás no canal do TF, Alfredo Sampaio falou a respeito disso, que não gostava, que ele tinha tido uma experiência nas décadas de 80 nos Estados Unidos, onde ele jogou no gramado sintético e não gostou. Passados 40 anos, será que a qualidade do gramado sintético não evoluiu? Será que esse certificado que a FIFA certifica, autoriza, que é um excelente gramado, tem nível de excelência, será que isso não vale? Será que a experiência de um cidadão que jogou há 40 anos atrás nos Estados Unidos, quando o gramado sintético estava sendo implementado, iniciando toda uma tecnologia, será que essa experiência vale? Eu estou falando isso sem saber se ele apresentou um estudo técnico. Se ele apresentou um estudo técnico que comprove toda a sua posição, tudo bem. Para mim, teria que ter estudos, opinião está sendo a dele. Estudos de médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, todo profissional que trabalha com a medicina do esporte para falar sobre o impacto do gramado sintético. E também teria que ter um outro estudo desses mesmos profissionais falando sobre os gramados existentes no Brasil, que é impossível nivelar por baixo. O que o Alfredo Sampaio está pedindo é que os bons gramados sintéticos deixem de existir e que nós continuemos com esses gramados péssimos, porque até agora, desde a SAFERJ até agora na FENAPAF, o que a gente vê quando o Botafogo viaja para outros estados, a grande maioria dos campos são péssimos, são horríveis. Não precisa viajar. Maracanã é um exemplo, gerido por dois grandes clubes que têm dinheiro e não conseguem resolver o problema do gramado. Então, fica essa questão. Se não for feito um trabalho científico, uma pesquisa científica, esse papo não vai a lugar nenhum. A CBF não vai acatar, até porque a FIFA, um órgão superior, à CBF, autoriza. Eu acho que é mais um oba-oba e está todo mundo falando do Alfredo Sampaio. Há quanto tempo, depois que ele deixou de ser técnico do Madureira, que alguém fala de Alfredo Sampaio no Brasil? Está todo mundo falando, Então, tá legal. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar é sobre a questão dos jogadores, estrangeiros, que não pode, que quer diminuir a quantidade de jogadores. Isso foi decidido anteriormente pelos próprios clubes, com apoio da CBF, Então, vamos reduzir? Vamos. Mas vale lembrar que o Sindicato do Rio de Janeiro também é formador de jogadores de futebol, Curiosamente, o sindicato forma jogadores e está lá na propaganda do sindicato deles que eles formam jogadores para ter retorno financeiro e reinvestir no sindicato. Legal,
Mas não existe uma ética aí, uma coisa meio estranha nisso tudo, né? Não é mínimo um pouco antiético falar a respeito disso, dizendo que os jogadores da base não terão oportunidade, já que o Sindicato do Rio de Janeiro produz jogadores, prepara jogadores e negocia jogadores para o futebol, né? Então tem que ser visto com clareza, gente, com seriedade, tá? E é isso, tá? Esses são os dois assuntos que assim me deixaram muito chateados, porque vira e mexe isso, aparece uma pauta chata. Eu acho que essa pauta é para dar esse papo todo que a gente está tendo agora, né? Agora eu pergunto uma coisa ao presidente da FENAPAF. Nessa reunião, honestamente eu não sei os assuntos abordados, mas deveria ser o primeiro tópico, a agressão aos jogadores do Fortaleza. Que o sindicato, que a federação que cuida tanto do bem-estar dos jogadores, que ela está fazendo a respeito desse assunto e que a federação vai fazer a respeito do combate à violência no futebol, nos estádios e fora dos estádios, porque os jogadores foram afetados violentamente fora dos estádios. Então ela tem também interesse nesse assunto além dos estádios. Então, federação, eu acho que tem muitos assuntos relevantes, senhor Alfredo Sampaio, para que se possa, né, discutir o racismo. Quer dizer que o racismo é uma coisa menos importante. Cadê a pauta do racismo? Cadê a exigência? Cadê o projeto para que acabe com o racismo no Brasil? Tem no Brasil também, né? Quais são as medidas necessárias que serão implementadas, que foram apresentadas à CBF, exigir da CBF essa questão? Então fica muito no fácil, né? Naquele papinho, gramado sintético. Me parece que a reunião eram convidados 20 capitães jogadores da Série A para falar a respeito da grama sintética. Os jogadores, sim, têm como opinar. Carelli, do Atlético Mineiro, falou muito bem do gramado sintético. Messi falou que a origem dele foi do futebol, foi treinar, ele cresceu jogando no gramado sintético, que não vê problema nenhum. Mas tudo isso são opiniões pessoais. O que deve ser apresentado realmente é um estudo científico, né? Para que esse assunto continue a reverberar e tomar uma decisão, mas não desse jeito opinativo, né? Então, é isso que eu falo, gente. Esses assuntos só criam uma celeumazinha, um probleminha, e fica esse blá, 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 uma coisa chata. Quando assuntos importantes que o futebol deveria estar tratando, que é cuidar do seu gramado. Quem tem gramado natural, cara, o assunto mais importante é o seguinte: 3 clubes têm gramados sintéticos, os demais não têm. Então, a reunião deveria ser assim: a partir do ano que vem, todos os participantes da Copa do Brasil, que a gente vai em cada estádio aí, que brincadeira, né? Que a CBF é que administra. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, os gramados têm que estar em excelentes condições. Essa é a pauta principal, para que não tenha lesões. Nós fomos jogar em Goiás, agora em Brasília, recentemente. Eu esqueci até o nome do estádio. 2 jogadores ficaram lesionados, né? Grama sintética, uma buraqueira, um pasto choveu, foi tudo aconteceu ali, né? Então é isso aí, gente. Me desculpem aí o desabafo, mas é chato ouvir as coisas e não poder falar. E aqui é o canal para a gente falar. Falando de estudo, um colaborador do canal fez um estudo preliminar e apresentou essa seguinte questão. Isso aí fica até para quem, se alguém puder propagar esse assunto e fazer um levantamento melhor e maior, mas esse levantamento aqui tem consistência. Eu vou ler para vocês. No Campeonato Brasileiro, as equipes que não possuem piso artificial jogam menos de 10%, mais precisamente 7,89% em gramados artificiais. Por sua vez, os clubes que possuem grama sintético
jogam 50% dos jogos em gramados naturais, onde poucos podem ser chamados de gramado, porque não são gramados, né? Essa é a nossa análise. Se alguém quiser, entre no direct, fala com a gente que a gente passa essa avaliação. Foi muito bem feita, foi científica, foi analítica, né? Então é isso, gente. Canal da Cachorrada, um abraço, sigam com a gente, dê o like, compartilhe esse vídeo, os demais, estamos aí.